Irmãos, é uma alegria poder apresentar o Saião, mas acho que ele dispensa apresentação, né? Um homem de Deus, pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, um hebraísta, conhecedor profundo da palavra de Deus, para mim hoje um dos melhores exegetas que nós temos da Bíblia, faz um trabalho fantástico e tem participado de traduções da Bíblia. Então nós estamos diante de um grande expositor, pastor Saião, homem de Deus, casado, são 4 ou 5 filhos, pastor? Só 5 filhos, ele está ainda verificando se vai chegar ao 6º, mas eu não posso responder por isso. Mas que Deus possa abençoá-lo, nós estamos diante de realmente uma pessoa muito especial, ungida do Senhor. Obrigado, pastor Wander, graça e paz aos irmãos. Prazer estar aqui hoje. Eu só vou pedir um pouco desculpas e paciência aos irmãos, porque na nossa correria nós estávamos com um grupo do Seminário do Sul fazendo um encontro especial ali em Dallas, e aí com as variações de temperatura a nossa garganta ficou em algum lugar aí que a gente está procurando ainda. Se os irmãos acharem, pode mandar por e-mail pelo menos, para ver se a gente consegue realinhar, mas graças a Deus pudemos aí estar com os irmãos para refletir sobre esse tema tão importante. Queremos, em nome do Seminário do Sul, dar palavras aí de saudação a todos e dizendo que nós estamos de portas abertas para servir os irmãos, tanto no curso de graduação, teologia e música, e também na área de pós-graduação. Muitas oportunidades novas estão surgindo. Temos uma parceria com a PIB do Recreio, que está funcionando também de maneira a trazer conhecimento teológico mais aprofundado. O pessoal que está interessado em aprofundamento, temos um lançamento que vai estar à disposição dos que se interessarem, uma coletânea de 12 mensagens em 6 DVDs, com reflexão mais detalhada sobre o Sermão do Monte. E também um material do Rota 66, que é um comentário bíblico falado, com 250 horas de explicação. Aqueles que tiverem interesse, isso estará à disposição aí para os irmãos, como também alguma literatura, como o problema do mal no Antigo Testamento e mais outras coisas valiosas. Mas, meus queridos, estamos aqui agradecendo a Convenção Carioca, pastor Nilton, que nos fez o convite, pastor da igreja aqui, primeiro da PIB de Madureira. E eu queria começar lendo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, onde o texto nos vai falar o seguinte, começando com o versículo 15. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus, pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram, e todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Aceldama, isso é campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram 2, José chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido para assumir lugar nesse ministério apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo ele se juntou aos 11 apóstolos. Meus amados, quando nós pensamos sobre aquilo que se torna referência na nossa compreensão do cânon ou da bibliologia, da compreensão do que nós temos como referência de escritura sagrada, um dos aspectos mais relevantes é a fonte
de autoridade por trás daquele texto. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, por mais que haja uma série de discussões sobre toda a história da trajetória de transmissão do texto, a referência subjacente ao texto é aquele homem de Deus chamado pelo Senhor, que é Moisés. Tanto que isso é interessante, que a lei de Deus vai ser chamada de lei de Moisés. E é tão impressionante isso que, ao fazer referência à futura palavra divina, Deuteronômio 18, vai dizer que Deus levantará um outro profeta semelhante a Moisés. E quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. Essa ideia de que a palavra especial, significativa, que diz respeito à comunidade da fé, que deve prevalecer e prosseguir no meio dessa comunidade, é uma palavra que a teologia, especialmente na sua dimensão mais sistemática, posteriormente vai chamar de palavra autoritativa ou cheia de autoridade. Ela traz consigo essa referência de alguém especialmente chamado por Deus para tal tarefa e tal atividade. Nesse sentido, quase todos os livros do Antigo Testamento têm isso de maneira muito inequívoca. Há alguns poucos livros, como o livro de Cantares e outros, que geraram toda uma reflexão sobre o assunto, mas nós temos o cânon fechado e a referência por trás era essa. Quando nós chegamos no Novo Testamento, esse tipo de raciocínio vai prosseguir. Nós vamos ter pessoas especialmente chamadas pelo Senhor Jesus Cristo numa condição peculiar e diferenciada. Isso nem sempre vai ficar claro, porque a palavra apóstolo, como nós a conhecemos em português, que é derivada dessa forma verbal substantivada do grego, que significa literalmente enviado, né? No fundo, essa forma é uma forma helenizada de um termo hebraico chamado shaliach. Esse shaliach significava aquele indivíduo que era enviado numa missão especial representando uma autoridade maior. É como o enviado de um rei que é levado para proclamar alguma mensagem de responsabilidade da parte daquele que o enviou. Então, quando nós temos o Novo Testamento falando sobre essa terminologia, a terminologia vai ter, na verdade, dois usos distintos no Novo Testamento. E com tantas ocorrências dos termos, pelo menos em algumas delas, a gente vai ver que o uso do termo não é o uso que se faz com relação aos 12. Mas na maioria das vezes, o uso que se faz do termo apóstolo no Novo Testamento claramente se refere aos 12 originais, e aí tem uma discussão que não vai fazer parte da nossa reflexão hoje, né? A pergunta, que até o capítulo da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que a Vida Nova publicou, discute isso com um detalhamento que me parece razoável e suficiente. Ele vai discutir se de fato Matias deve ser contado, se Matias representa uma tentativa mais da igreja primitiva a partir das suas próprias decisões, ou se Paulo deveria estar no lugar de Matias, ou se Matias e Paulo, e talvez nessa condição especial o número pudesse chegar no máximo a 15 de pessoas que poderiam ser incluídos nesses chamados apóstolos no sentido especial da palavra. E pensando sobre isso, o que é que a gente deve entender dessa terminologia específica no que diz respeito aos apóstolos no sentido daqueles que foram chamados por Jesus de maneira diferenciada? Em primeiro lugar, os apóstolos, esses discípulos iniciais, eles foram convocados diretamente por Jesus para essa tarefa. A gente pode ver lá em Mateus capítulo 10, os irmãos conhecem bem os textos dos evangelhos sinóticos, que
os discípulos estando ali junto à beira do mar da Galileia, Jesus vai e faz a convocação, o chamado direto, dizendo inclusive para alguns que eles deveriam deixar de ser pescadores para se tornarem pescadores de homens, e são convocados para serem apóstolos. Essa questão é tão interessante que, sem entender isso, nós não entendemos a continuidade do Novo Testamento e não entendemos principalmente o grande drama do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, enfrentando, por incrível que pareça, uma luta contra uns pretensos superapóstolos, na segunda carta aos Coríntios, vai fazer uma defesa do seu chamado e do seu ministério diante de acusações indevidas. E quando Paulo vai argumentar, a discussão principal é como é que esse homem pode ser considerado um apóstolo. Será que ele é apóstolo mesmo? Ele nem conviveu com Jesus, então como é que fica essa questão? Paulo vai fazer a questão clara de dizer para todo mundo que ele é sim aí o último dos apóstolos, e daí a gente vai entender que a famosa jornada de Paulo a Damasco, em Atos capítulo 9, quando a caminho de Damasco Paulo vai conhecer o seu Salvador e Messias, que ele recebe o seu chamado ali, e esse chamado representa não só a sua conversão, mas a sua convocação para ser um dos apóstolos efetivamente. Portanto, esses apóstolos precisavam ter sido chamados diretamente por Jesus. O texto que nós lemos é bastante significativo, porque com aquilo que acontece com Judas Iscariotes, nós vamos ver a comunidade dos apóstolos aqui numa situação difícil em relação a quem deveria ocupar o lugar de Judas. Mas o texto é significativamente elucidativo quando ele nos diz, no versículo 21, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Portanto, esse apostolado que envolve esse chamado direto e que tinha essa referência autoritativa, vai ficar muito definido e claro quando se focaliza no texto a ideia de que essa pessoa precisava ser testemunha da ressurreição de Jesus. E isso traz para nós uma compreensão mais clara ainda do que acontece com Paulo no caminho de Damasco. Jesus não apareceu a Paulo numa espécie de visão etérea. Não. Ele apareceu pessoalmente. Apareceu fisicamente. Não se trata de uma visão que Paulo tivesse tido como se num sonho. A razão porque ele pode, de fato, ser incluído entre os apóstolos e vai ter o seu ministério extraordinário entre os gentios, é exatamente o fato de ele ter sido também, ainda que por último, quando ele vai falar sobre a realidade da ressurreição de Cristo, ele vai dizer que por último, Cristo aparece a ele como a alguém nascido fora de tempo. Então, diante disso, nós temos uma ideia muito nítida, que a situação de um apóstolo nesse sentido é algo muito peculiar, exclusivo e que não tem referência de continuidade após a morte dos apóstolos. Quando a gente entende isso, nós temos que caminhar na direção da compreensão teológica da decorrência desse entendimento. O que acontece? Uma perspectiva que acabou sendo a perspectiva que se tornou predominante na teologia católica romana e predominante em outros ambientes também, como por exemplo, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja dos Mórmons, que, para quem não sabe, mantém os apóstolos vivos até hoje. Se um
tem alguma dificuldade, acaba morrendo, vem o outro substitui. É mais ou menos como um time de futebol. Um cansou, o outro entra em campo e está tudo resolvido. A ideia que acompanha o mormonismo é uma ideia de que a autoridade da parte de Deus, que vinha de maneira nítida na pessoa de Cristo Jesus, é tida como uma autoridade dinâmica que prossegue através de uma derivação e herança institucional. Por essa razão, no desenvolvimento da história no ambiente católico, a ideia fundamental é que a autoridade de Deus não estava exatamente na mensagem em si que foi dada, mas nas pessoas que receberam essa mensagem. E que essas pessoas, sendo referência da instituição sagrada, têm a condição de passar adiante o cajado dessa autoridade. Daí os irmãos vão ver uma coisa muito importante, que hoje parece que várias pessoas não estão entendendo mais, é que na tradição católica, que é uma tradição considerada teologicamente aberta no sentido de modificar inclusive a sua teologia, porque ela está aberta aos novos cânones que podem vir para a igreja via Papa, Colégio de Cardeais e, vamos dizer, os concílios da igreja. A ideia é que a Bíblia, o texto sagrado, é referência porque a instituição assim o reconhece. Mas a autoridade última se encontra na instituição. Por isso que, tradicionalmente, a igreja sempre disse que extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Então, nesse sentido, a autoridade apostólica entra no nome da tradição católica que resolveu denominar-se a si mesma de Igreja Católica Apostólica Romana. Por que apostólica? Porque ela entende que a autoridade dos 12 está devidamente transferida à instituição, já que, segundo a interpretação própria deles, a autoridade de Cristo vai para os apóstolos, na figura emblemática maior de Pedro, que, segundo essa tradição, teria sido pretensamente o primeiro Papa, não é nenhuma possibilidade de comprovar isso historicamente, e, consequentemente, a Igreja mantém essa tradição e a autoridade apostólica se encontra na sua liderança devidamente revestida dessa autoridade. Isso traz uma coisa muito diferente e complicada na maneira teológica de pensar. Primeiro, que essa instituição, com essa percepção, ela vai poder dar maior ou menor autoridade ao texto bíblico à medida em que isso lhe for revelado. É interessante, por exemplo, observar que no Concílio de Trento, em 1546, os ditos livros deuterocanônicos foram oficialmente aprovados nos cânones católicos a partir de uma decisão. A maneira como a igreja enxerga a Bíblia, a relação com os outros, ela é derivada dessa perspectiva. Ao contrário, num jeito muito diferente de pensar, a tradição protestante, evangélica e, consequentemente, anabatista e batista, entendeu a coisa de maneira muito distinta dessa tradição católica que hoje tem a sua reverberação nos ambientes religiosos, particularmente de movimentos neopentecostais contemporâneos. A ideia qual que é? A ideia é que a autoridade da parte de Deus, da parte de Cristo, que é dada aos apóstolos, não traz nenhum mérito particular aos apóstolos. Os apóstolos são descritos como pessoas frágeis, como pessoas simples, como pessoas pecadoras. O próprio apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus, né? Eu muitas vezes gosto de dizer, de uma maneira que às vezes até a gente não percebe essa fragilidade. Jesus tinha só 12 apóstolos, gente simples, a maioria deles cheirando peixe, né? Na hora que a coisa ficou difícil, um traiu, o outro negou, e os outros nem para negar não apareceram, já tinham fugido antes. Já nem estavam por perto para evitar qualquer complicação. Esses discípulos, que tem um Tomé, que depois de tudo ainda duvida,
com toda essa fragilidade, a autoridade que lhes é delegada não vem deles, mas vem da parte do próprio Deus. Por isso, a autoridade apostólica se manifesta não na instituição, não nas pessoas, mas no conteúdo da revelação que é dada a eles. Nesse sentido, todo o Novo Testamento tem em si autoridade apostólica. Tem autoridade apostólica ou por ter origem diretamente em um apóstolo, como é o caso das cartas de Paulo ou de diversas cartas gerais, ou mesmo no caso dos evangelhos que nós temos com clareza aí, Mateus e João, mas aqueles que não têm autoria diretamente apostólica têm uma base, um fundamento, uma sustentação subjacente apostólica, quer se fale na misteriosa carta aos Hebreus, ou quer nós pensemos em Lucas, que tem por trás de si Paulo, e Marcos, que tem por trás de si Pedro. Em toda a discussão sobre a questão canônica que se dá posteriormente, a certeza é que ali estava contido o que é chamado de doutrina dos apóstolos. Portanto, o que se precisa entender nesse sentido? Que a autoridade dos apóstolos está na revelação que veio da parte de Deus da parte de Deus para eles. E que não é possível que nós venhamos a ter, no sentido dos 12, nenhuma sucessão apostólica, não é possível que nós venhamos a ter nenhuma pessoa com uma outra pretensa autoridade apostólica. Toda a história das heresias e religiões estranhas que surgiram no decorrer dos séculos, surgiram exatamente com esse argumento de que aquela dita pessoa, que supostamente estaria recebendo uma revelação praticamente no nível canônico, tinha autoridade suficiente para legislar sobre o assunto. Uma coisa estranha que aconteceu com uma comunidade de origem pentecostal no Brasil, que foi chamada a Igreja da Santa Vó Rosa. Não sei se alguns dos irmãos conhecem. Uma história muito estranha e que começou com uma comunidade pentecostal comum, onde uma dita irmã, chamada Dona Rosa, que, segundo se entendia, tinha muitos atributos terapêuticos com os seus dons de curar, e de repente, a liderança daquela comunidade recebeu uma revelação que ela era, sim, o Espírito Santo prometido, o Consolador, que demorou para chegar, mas finalmente, 19 séculos, chegou, exatamente aqui no Brasil. E a partir daí eles começaram a fazer, aparentemente, né, segundo diziam, diversos sinais e milagres em nome da Santa Vó Rosa. Ela faleceu, foi considerada a promessa do Consolador, e o seu líder, chamado Bispo Eurico Matos Coutinho, escreveu um livro chamado O Evangelho do Reino dos Céus, que é mais ou menos um complemento do Novo Testamento que estava faltando e que os irmãos perderam a oportunidade de usar. É impressionante, a coisa é risível, é estranha, é extremamente herética. De vez em quando ainda é possível ouvir algumas transmissões radiofônicas do grupo que encontra adeptos em várias partes do país, mas o raciocínio é esse que levou o dito bispo a escrever um livro que tem pretensões canônicas, já que se apresenta como revelação divina. Então, nesse sentido, o que é ser uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica, no sentido correto de uma perspectiva de alguém que está alinhado com a visão evangélica e batista e bíblica da realidade, ser apostólico significa ser fiel à doutrina dos apóstolos. Porque tudo que os apóstolos tinham da parte de Deus para nos trazer no sentido autoritativo, foi nos dado aqui. No entanto, é necessário prestar atenção que alguns textos da Bíblia podem, talvez, confundir algumas pessoas que venham a ler esses textos apressadamente. Um deles, por exemplo, é o livro de Atos, capítulo 14,
versículo 14, um texto que vai mencionar aquilo que acontece na primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé vão para a região lá da Galácia, da região da língua licaônica, em Icônio, Listra e Derbe. Quando eles chegam na região, o versículo 14 vai dizer o seguinte: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Então, o que é interessante é que Barnabé, que não está contado entre os 12, aparece aqui em Atos e ele é chamado de apóstolo. Quando olhamos a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos podem abrir comigo lá, no capítulo de número 16, na parte final, quando Paulo está mandando as suas saudações. Nós vamos ver no versículo 7 de Atos, de Romanos capítulo 16, diz o texto: cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O que é importante prestar atenção? E que talvez isso possa ser motivo de confusão para algumas pessoas. Embora a palavra apóstolo no Novo Testamento seja majoritariamente usada no sentido de fazer referência aos 12, ao próprio colégio do apostolado daqueles que tinham sido chamados por Jesus, a palavra também é usada em outro sentido. E é interessante prestar atenção a isso, porque não é novidade do ponto de vista linguístico. Você vê, por exemplo, a palavra ângelo, né? A palavra angelos, do original grego, traduz um conceito que também existe no hebraico. A palavra às vezes significa um simples mensageiro, que vai levar uma palavra de alguém para outrem. E a palavra às vezes significa um mensageiro angelical, da parte de Deus, que é propriamente um anjo. A palavra apóstolo, em outros contextos, pode significar simplesmente alguém que foi enviado, mas não no sentido dos 12. É interessante observar que Barnabé, que acompanha Paulo na primeira viagem missionária, aqui que acontece entre os anos 46 e 48, e vai chegar aí na região da Galácia, ele é uma espécie de missionário pioneiro. Como nós, na nossa própria história batista, nós gostávamos muito de chamar o nosso querido e saudoso Eurico Nelson de o apóstolo da Amazônia. Ele nunca foi apóstolo no sentido dos 12, mas foi um missionário pioneiro, alguém enviado com uma finalidade de implantação do trabalho missionário, de levar a palavra de Deus. Então, esses cristãos primitivos, muitos, que eram enviados para iniciar esse trabalho pioneiro, eram assim chamados de apóstolos nesse contexto, que significa basicamente o que a gente entende pela palavra missionário nos nossos dias. Entendendo isso, nós vamos tentar entender um pouquinho o que acontece no nosso cenário contemporâneo e estabelecendo a devida distinção, e no final deixar alguns minutos para alguns irmãos fazerem algumas perguntas para serem consideradas na nossa reflexão. O que acontece no cenário contemporâneo, em primeiro lugar, é derivado de um movimento que tem tomado conta da realidade evangélica nas últimas décadas, que tem considerado um distanciamento maior de uma revelação divina como diretriz das Escrituras, para a nossa vida, que são as Escrituras Sagradas, a partir dos desdobramentos que o movimento pentecostal trouxe para a tradição evangélica. Todo mundo deve saber e conhecer muito bem que uma das novidades que o movimento pentecostal, na sua tradição recente, que começa em 1901 e 1910 no Brasil, trouxe foi a ideia, bastante inclusive solicitada, de que a vontade de Deus
no sentido de norma para a nossa vida, está na Escritura. Mas a vontade diretiva de Deus, não. É preciso de uma revelação para saber o que a pessoa deve fazer. Então, aquilo que geralmente no passado muita gente fazia a partir de uma avaliação de princípios bíblicos para a vida, começou-se cada vez mais a ser entendida como se fosse algo de origem sobrenatural. E a partir daí, essa linha tênue de quando é que Deus fala e não fala, em outros movimentos começou-se a ampliá-la cada vez mais. De modo que em alguns movimentos principalmente, que começam a eclodir mais depois da década de 60 e com muito mais força na década de 80 para frente, começa a surgir movimentos com uma ideia muito nítida de que o que eu preciso saber da parte de Deus, ele vai revelar diretamente à pessoa que convoca, ou que chama, ou que faz qualquer ritual adequado para que Deus venha mostrar a sua vontade. Só que surge um problema, que os irmãos vão entender muito bem. Se eu estou numa igreja, numa congregação, numa comunidade, numa assembleia, numa convenção ou numa associação, a pergunta é: como é que a gente vai decidir qual é que é a voz de Deus? Porque Deus vai falar com várias pessoas. Aquela história famosa, o Senhor me revelou que você tem que me dar 5 mil reais. Aí o outro respondeu, para mim ele não falou nada ainda não, né? Então, como é que a gente decide isso? Aí nesse processo de delineamento da pretensa revelação divina, surge necessariamente a organização da palavra divina a partir de um critério maior de autoridade. Então, o movimento pentecostal que surge, especialmente na realidade brasileira, mas também quando surge na América do Norte, ele tem contornos socioculturais significativos. Ele vai surgir em camadas imigrantes, pobres, no ambiente da América do Norte, e isso de certa forma se traduz na realidade brasileira e latino-americana depois. Ele vai necessariamente caminhar na direção, atenção, e aí nós vamos ver o contraste significativo com a tradição batista. Ele vai necessariamente surgir na direção de um escalonamento de autoridade que vai gerar uma concentração de poder e de autoridade a partir do ungidão de Jesus. Porque a pergunta é, por boca de quem Deus vai falar? Com certeza, do chefão. Aí Deus fala com mais poder e autoridade. Nesse processo, nós temos uma dificuldade outra complicada, que é que a nossa tradição histórica, desde a nossa época colonial, ela não representa exatamente assim, né, a trajetória mais destacada da democracia, né? Nossa sociedade anteriormente escravagista, nossa sociedade bastante definida pelo seu perfil socioeconômico, ela é marcada, e ainda hoje, ainda é um desafio para nós, inclusive no ambiente eclesiástico, pelos coronéis de Jesus, né, pelos capitães de Cristo, que são, né, como se diz em inglês, the kings of the black cockade, né, os reis da cocada preta, só para os irmãos, né, descontraírem um pouco. Então, nesse sentido, o que a gente vê? Que essa estrutura social, com essa expectativa, encontrou, nessa tradição mística, de concentração de autoridade, uma realidade favorecedora para construir um tipo de religiosidade que se afastasse de uma perspectiva de autoridade da Escritura. E se a Escritura é autoridade, qual é o segundo passo necessário? É que a verdade e a autoridade não está em ninguém, está aqui. E se está aqui, como é que eu chego a ela? É necessário ler, estudar, refletir, questionar. Por isso, a tradição protestante ela é progressista no sentido do aprofundamento dos níveis educacional e social de qualquer comunidade que venha se relacionar com essa perspectiva. E também o texto, sendo supremo, ele se torna maior do que todos nós. Como se diz, quando Deus reina, todo mundo baixa a cabeça. Quando a palavra é verdade, ninguém está acima dela.
Consequentemente, você constrói uma sociedade equilibrada, uma tradição eclesiástica, onde caminha-se na ideia de uma perspectiva onde de fato a Assembleia seja o poder máximo e o Espírito fala por todo mundo e não há ninguém que seja o ungidão de Jesus, que tenha a oração mais forte. Estava falando com o pastor Vani que eu estava pensando até em fundar a igreja evangélica do Monte Saião, para ver se dá certo, né? Eu falei que nessa igreja vai vender o pastel abençoado, né? O pastel tem pouca carne, porque a carne luta contra o espírito, né? A gente põe a pimenta do fogo lá dentro, né? Ele tem a fumaça do altar, quando você morde o pastel, e ele é ungido com óleo. A pessoa come e cai na hora, então vai ser uma bênção extraordinária. Então, essa ideia de concentração de poder é muito estranha. E o que acontece recentemente? Eu tenho a impressão que toda a dinâmica da nossa mídia, que tem criado uma sociedade hoje onde cada vez mais as pessoas querem, de alguma maneira, marcar sua presença no mundo pela referência da notoriedade, né? Esse é o conceito de celebridade nos nossos dias, né? Hoje a gente vive, né, o drama, né, que é a síndrome do selfie, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Então, é esse destacamento de si mesmo, essa busca de sobrevivência, de significado no mundo caótico, tem reforçado uma tentativa de escalonar uma escada na direção de uma espécie de autoestrelato. Esse mundo complicado tem os seus desdobramentos, até mesmo no nosso meio. Por exemplo, quando nós vamos estudar o Novo Testamento, e nós vamos encontrar as palavras que aparecem lá para a função pastoral, com a palavra presbítero, que indica uma pessoa que tem uma situação de autoridade, alguém, a palavra originalmente significava ancião, ou a palavra bispo, que dá a ideia de liderança e de supervisão, aquele que olha da parte de cima, e a palavra pastor, que tem esse sentido de cuidado. A gente vai ver que a função pastoral envolvia essa autoridade que não vem da pessoa, vem da parte de Deus e vem do texto, que ele reflete na sua proclamação da palavra, envolve o cuidado do povo de Deus, envolve o ensino da vontade de Deus. Mas, na verdade, nenhum líder eclesiástico tem poder em si mesmo. Inclusive, nós, sendo bons batistas, sabemos que a autoridade que nele está é dada a partir, não só da palavra divina e daquilo que Deus lhe deu para fazer, mas da comunidade, da assembleia, da igreja que o reconhece como tal. Não vem do indivíduo. Mas contra essa direção, a coisa realmente tomou proporções complicadas. Porque o pessoal, abandonando uma eclesiologia do primeiro século do Novo Testamento, começou a entender que a gente começa dos níveis mais baixos, né, dependendo qual é a sua patente. Os níveis mais baixos, os diversos grupos evangélicos, pode ser obreiro, pode ser diácono, pode ser evangelista, tem vários, depende, né? Cada um na sua religião, né? Depois chega no nível já que existe alguma unção especial, que é do pastor, e aí pastor é muito pouco, então precisa subir, aumentar o padrão. E aí começa, não, agora não é pastor, o sujeito agora passou a bispo, mas bispo também não está forte o suficiente, então vão ter que pegar um título mais forte. E a coisa começou a crescer até o ponto que hoje existe uma multiplicação indevida, inadequada do termo apóstolo, no sentido de pessoas que pretensamente têm alguma conexão especial com Deus. Alguns se dizem capazes de milagres particulares. Pessoas que concentram autoridade sobre si mesmo e que têm poder em si para ordenar outras pessoas e multiplicar como se fosse uma reedição ou algum tipo de reorganização dessa realidade apostólica do Novo Testamento nos nossos dias. E os irmãos devem estar preparados, porque isso não para por aí e prossegue. Já existe gente que já se chamou de pai apóstolo. Recentemente, fiquei surpreso de um indivíduo que mandou um e-mail para várias pessoas onde ele se intitula arcanjo.
E uma pessoa conhecida minha recebeu esse e-mail. Mas recebeu o e-mail e imediatamente achou que era alguma brincadeira. E ele respondeu, né, num tom jocoso, achando que alguém estava fazendo alguma brincadeira, quando ele recebe a resposta com todas as palavras mais negativas do mundo, trazendo todo tipo de invocação contra a vida dele, onde o sujeito de fato confirmava a sua condição especial de arcanjo. Meus queridos irmãos, talvez para fechar nossa reflexão, mais complicado e mais gravemente, nós já temos gente recebendo unção de patriarca, né? O último patriarca que eu me lembro é o patriarca da Independência, José Bonifácio, mas não é esse que eles estão querendo, não, né? Eles estão invocando, e eu sei de uma realidade fora do Brasil. Importante os irmãos saberem sobre isso, porque na nossa aldeia global, as interações começam a se tornarem múltiplas e podem ter decorrências inesperadas. Numa recente conversa com alguns amigos da América Latina, alguém me disse de um sujeito que recebeu a unção patriarcal e por essa razão ele tem direito a 4 esposas, porque ele recebeu a unção de Jacó. E como Jacó tinha 2 mulheres e 2 concubinas, o texto bíblico então vai supostamente abrir o espaço para essa novidade de unção particular pós-apostólica que a gente vai perceber de maneira triste que caminhos nós temos aí. Essa atitude, essa postura que envolve concentração de poder, que envolve uma ideia de que há pessoas especialmente diferenciadas e que têm uma pretensa autoridade da parte de Deus, não pode ser considerada como uma referência de espiritualidade saudável. É inadmissível para alguém que tem uma eclesiologia batista, que vai exatamente na contramão dessas ideias absolutistas e de concentração de poder. Nós devemos ver isso com preocupação, devemos conversar com essas pessoas e devemos, de fato, levar todo nosso coração, fazer todo o esforço na direção de levarem as pessoas a se voltarem para a palavra de Deus, a concentrar sua atenção no estudo da Bíblia, em conhecer de fato o que Deus nos apresenta na sua palavra, porque esse caminho é um caminho muito perigoso, porque alguém só entra nessa direção por um processo de dificuldades pessoais profundas, numa espécie de autoilusão, numa egolatria, num narcisismo inadequado, e uma pessoa chegando numa posição dessa, onde de fato ele começa a acreditar que ele tem situações diferenciadas, as suas fronteiras éticas desaparecem, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque não foram poucos e nem podem ser esquecidos exemplos do passado de pessoas que entraram por esse caminho e chegaram a excessos a ponto de destruir comunidades e até ao ponto de chegar a suicídio coletivo, como foi a famosa história do senhor Jim Jones, que apesar de não ter esse nome, tinha uma atitude de alguém que tinha domínio completo sobre todas as pessoas da sua comunidade a ponto de fazerem isso. Portanto, lutemos contra a ignorância, enfatizemos o estudo da Bíblia, lutemos pelos nossos ideais corretos, bíblicos, batistas, de liberdade de expressão, de democracia, de assembleia, voltando à palavra de Deus, e um apelo pessoal para os irmãos é que nós venhamos, de fato, a entender que o nosso nome preferido para se colocar em qualquer situação deve ser semelhante ao do apóstolo Paulo, que sempre se apresentava como servo de Deus. Nós não somos nada, fora a graça de Deus na nossa vida, nós não temos condição nem de nos sustentarmos até o dia de amanhã. Nossa fragilidade está exposta, toda glória, toda honra, todo poder pertence a Deus, e a gente não pode se afastar desse direcionamento para o benefício da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade e de todo o povo de Deus. E que Ele nos abençoe nessa direção. Amém. Louvado seja Deus.
Vamos abrir então alguns minutos agora, que talvez várias pessoas tenham alguma intenção, alguma pergunta, alguma dúvida, para que a gente possa interagir nesse momento. Temos um segundo? Não, senão temos que fazer. Pastor Sayão, eu estava meditando e querendo encontrar o motivo para questionar o irmão, mas o irmão abrangeu tudo. Eu acho que eu quero parabenizar a convenção por esse congresso e pelo assunto que está sendo discutido. Acho que o irmão deveria falar mais, e aos pastores também, em congresso de pastores. Mas eu destaco um ponto, eu acho que o irmão é o apóstolo de Jesus para definir a expressão apóstolo. Quando um pastor batista chega a se autodenominar apóstolo, não é um fato isolado. Penso eu que toda a doutrina bíblica adotada pelos batistas está comprometida. Ele quer ser apóstolo para ressuscitar o culto judaico, ele quer ser apóstolo para ser o ungido de Deus intocável, ele quer ser apóstolo por questões financeiras, e isso vai até atingir a eclesiologia. Eu gostaria de saber do irmão se realmente é isso que acontece. Eu penso que o apóstolo não é só por ser apóstolo, é porque ele quer tudo mais no ministério dele. É difícil a gente, talvez, ter um juízo definitivo sobre essa questão. É sempre importante, em qualquer contexto, a gente ouvir a pessoa, conversar, interagir. Eu acho que tem gente que entra nessas coisas por moda, porque viu gente fazendo e achou bonito e nem está entendendo. Eu me lembro, eu vou até confessar aqui um pecado entre os irmãos perigoso aqui. Uma vez eu fui pregar, como eu prego em diversos ambientes, eu fui chamado para pregar numa comunidade no estado de Goiás, e só me disseram o nome da igreja, eu não sabia de nada. Eu cheguei lá, era a comunidade de um apóstolo. Olha que coisa, né? Alguém falou apóstolo, que é brincadeira, né? Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia de nada, e eu fui e trouxe palavra bíblica normal. Inclusive, eu percebi que várias pessoas estavam procurando o wireless depois, né? Porque a mensagem é muito diferente. Alguns até vieram falar comigo, e quando eu soube que o indivíduo se intitulou como apóstolo, eu fui conversar com ele. E abri o jogo diretamente. Eu falei, mas escuta, o irmão, a pessoa está me dizendo, né? A igreja aqui, o irmão se define como é isso? Porque eu sei que o irmão não acha que o irmão é um dos 12, né? Com certeza. Então, como é que define? Aí ele ficou tão sem graça, ele não teve que responder, ele disse, não, eu estou aqui para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor, e disse alguma coisa lá que não tinha muito conteúdo na sequência. Então, assim, é provável que na maioria dos casos o irmão tenha total razão. A pessoa tem, vamos dizer, uma licença para si mesmo, a partir de uma referência mística de que ele tem autoridade especial para fazer A, B ou C. E isso é complicado. Eu acho que em alguns casos a pessoa está passando por um momento de crise e de dificuldade, que passada aquela onda ele pode se realinhar no contexto. Mas que a gente deve entender que se trata de uma situação de enfermidade pessoal, com certeza devemos entender, porque isso não tem mais nada de batista nem de bíblico. Pastor Sayão, eu tenho 2 casos a mencionar, e eu não sei se o senhor daria alguma explicação. O primeiro caso foi um dos fundadores desse estilo de comunidade que faleceu agora recentemente lá em São Paulo. E entre algumas aberrações que ele citava, uma delas é que ele não morreria, que ele seria trasladado. O irmão sabe de que eu estou falando? Sabe. Ok, Davi Miranda. E ele morreu. Então, ele é um dos pioneiros. O irmão, por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Que eu conheci lá em São Paulo, lá quando ele comprou aquele galpão lá, que era da Light, ou coisa parecida, né? E o segundo caso, que já morreu agora há pouco tempo, já fechou a comunidade, era um cidadão, eu não me lembro o nome dele, mas a sigla deles era 666, que tinha e tal. Então ele tinha uma comunidade aqui muito próximo, e morreu também. Ele também dizia que ele não ia morrer, que ele era Jesus encarnado, não é? E ele morreu.
E já fechou ali, pelo menos ali está fechado. Lá o Davi Miranda certamente não vai fechar, porque tem uns filhos e vão gozar do poder e tal. Então, se o irmão pudesse dar só uma palavrinha sobre esses dois casos, eu agradeceria. Esse caso do hispânico da Flórida, que fez a igreja 666, isso é uma loucura total mesmo. Um negócio, ele até, o pessoal escrevia o nome dele no corpo, ele falava até coisas relacionadas com o anticristo, e foi um negócio totalmente, uma aberração, assim, eu diria até para-evangélica, nem era um movimento. Mas o caso do Davi Miranda é interessante, porque a Igreja Pentecostal Deus e Amor, fundada no dia 3 de junho de 1962, pelo Davi Martins Miranda, na Avenida do Estado, 4568, ele representa um movimento do afastamento daquele que a gente chama de pentecostalismo tradicional, que era representado por duas vertentes, pela Assembleia de Deus e pela Congregação Cristã do Brasil, que é o pentecostalismo clássico, que era fundamentado nos dons de palavra, especialmente línguas e profecia. Quando a gente chega na década de 60, na verdade no final da década de 50, com a chegada do movimento da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, com os missionários, principalmente Raymond Boatwright aqui, a gente vai ter um desdobramento que vai criar as primeiras igrejas totalmente brasileiras, com destaque maior para a Igreja Deus e Amor e para a Igreja O Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Mello. Então, o que essas igrejas elas vai acontecer? Mesmo que eles não utilizassem essa nomenclatura, a função que eles exerciam, interessante que o Davi Miranda se chama de missionário Davi Miranda. O pessoal podia ser mais humilde no mesmo caminho, né? Então, até falei, pessoal, que eu vou fundar a igreja municipal do Reino de Deus. Depois a gente vai devagarzinho, né? Não é a igreja intergaláctica, né? O pessoal só começa gigante, né? Então, podia começar como missionário, né? O pessoal começa, de fato, hoje, sem ter muita coisa, como um apóstolo. E o que chama atenção é que o Davi Miranda, de fato, concentrou o poder total. E a ideia é essa. Como, em tese, ele tinha poderes especiais, e ele formou a igreja em torno disso, ele é a voz única, autoridade total, e todas as realidades internas da igreja era definida. Ele sabe, falou que seria trasladado mesmo, e faleceu aí, no mês passado, aos 79 anos de idade, e tendo uma igreja das mais, eu diria, detalhistas nas exigências do comportamento dos seus membros, né? E, de fato, eu entendo hoje que a comunidade vai esfacelar. Ela deve dividir-se em grupos, porque não existe condição de caminhar numa outra direção, e, de fato, o modelo de organização é no estilo chamado apostólico. Sim. 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 Exato, conheço. Não, muito mais. O pastor está falando do compêndio da Igreja Deus e Amor, para ver, porque no caso da Igreja Deus e Amor, a delimitação ética foi muito detalhada. Então, por exemplo, existe o tamanho do cinto em centímetros do homem e da mulher que pode usar. Existem regras para óculos. Esse óculos espelhado, onde já se viu? Isso é vaidade, não pode, né? E até tem a seguinte, que é proibido jogar bola, futebol. Mas assim, não pode jogar bola de couro, né, ou de capotão, como alguns chamavam, né? Só pode de plástico e de borracha até os 7 anos de idade. Porque a base bíblica está lá. Quando eu era menino, me preocupava com as coisas de menino, agora que cheguei a ser homem. Muito interessante. Eu li, analisei detalhadamente aquele material e achei, vamos assim dizer, pitoresco, né? Foi interessante. Vou dizer uma coisa para vocês. Igreja Deus e Amor nunca deixou entrar nenhum material de fora lá dentro, exceção material que eu desenvolvi
que foi exatamente o que está aqui, a Bíblia de Estudo de Esperança. Como é uma Bíblia com um estudo bastante básico, eles analisaram, foi a única coisa que foi de fora que eles permitiram que entrasse lá, porque viram que era somente estudo bíblico, aparentemente inofensivo. E aí eles só tiveram que excluir o nome e botaram, mas sendo coisa para o benefício deles, não tem problema. Pois não. Uma autoridade de vasto conhecimento. Me ajude agora, pastor, a entender. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um apóstolo que desafiou os batistas, a Assembleia de Deus e a Igreja Católica para debate. No rádio, na televisão e na internet. E no passado tempo, ele venceu. Ele venceu. Por quê? Ele diz o seguinte: eu não serei pastor, porque o Espírito Santo do pastor Davi Miranda não pensava no Espírito Santo, pensava no bolso do Espírito. Então eu serei apóstolo, porque apóstolo tem conhecimento bíblico, apóstolo tem autoridade. E o apóstolo pertence ao Novo e ao Velho Testamento. Isso ele dizia. Chamou vários pastores com vasto conhecimento. Entre eles, Silas Malafaia, né, que é o homem da mídia hoje. E eles debateram no rádio, na televisão e na internet. E ele disse que seria vencedor. Muito bem. Ele pegou ali uma pedreira aqui que ninguém queria. Foi colocado à venda 10 vezes. E ele foi o 10º a comprar. E fundou uma igreja ali. E a igreja prosperou e está prosperando. Agora eu queria perguntar, ele é um apóstolo do século XX ou do século XXI? Então, o que acontece? O sucesso externo de qualquer empreendimento não garante a sua legitimidade. Recentemente, um conhecido meu foi num treinamento promovido pela Universidade de Harvard. Era um encontro da Harvard Business Review, treinando executivos internacionais em termos de gerenciamento de negócios. Lá estavam 8 representantes de uma igreja neopentecostal. Então, o que a gente tem que entender é que, do ponto de vista do empreendimento sócio-religioso, dado ao misticismo do nosso povo, as suas tradições, se a gente for investir nesse tipo de procedimento, a expressão é triste, mas é realidade, a pessoa está fadada ao sucesso, porque esse tipo de religiosidade está entranhada culturalmente muita gente. Agora, esse tipo de apostolado não tem nada a ver com os ensinos do Novo Testamento. Ele tem outras. Os apóstolos do Novo Testamento estavam acostumados a naufrágio, a perseguição, a prisão, a compromisso com a verdade. E a gente não pode deixar se fascinar por um pretenso sucesso, porque, por exemplo, igreja que teve sucesso, como a igreja do Brasil para Cristo, nos anos 60 e 70, onde se dizia que o fundador até mandava a chuva parar de cair e ela obedecia, se dizia que ele ressuscitava mortos. Hoje a igreja praticamente acabou. Foi numa direção totalmente diferente. Então a coisa não tem possibilidade de sustentação. E para um debate, não compensa fazer um debate assim, porque o debate ele tem 2 tipos. Ou é um debate do tipo que a gente vê nos programas, vamos dizer, de televisão que pretende acirrar o ânimo das pessoas, né? E aí você vê, na verdade, um exaltado contra o outro, e parece aí o UFC das palavras, e isso, né, não convém. Ou você tem um debate de ideias, e para ser debate de ideias, a pessoa de fato tem que trabalhar com argumento, com conhecimento, com referência, porque aí a coisa não funciona e não vai dar bom resultado se a coisa não for feita
de maneira fundamentada e adequada. A maior parte das pessoas envolvidas com esses movimentos tem pouquíssimo conhecimento de línguas originais, de exegese, de teologia, de história, realmente vai apelar para uma pretensa autoridade pessoal. E aí não funciona. Então eu não sei se é do 20 ou do 21, pode ser que em alguns casos seja até do 7.1, então é complicado. Mais duas perguntas, pois não? A primeira pergunta é a seguinte: a igreja primitiva ali, a atitude de eleger um apóstolo, foi uma precipitação, foi adequado àquela decisão dela? Essa atitude dela de eleger um apóstolo por decidir, foi adequada ou foi uma precipitação? Porque Matias não teve nenhuma expressão depois. Segundo, o critério que eles usaram para eleger, sorteio, por que usar esse critério sorteio, né? Porque não, vamos orar ou fazer alguma coisa, mas o critério foi sorteio. E a terceira pergunta é a seguinte: em Atos 14, que você mencionou, então, João Ferreira de Almeida usou a expressão apóstolo, mas falou que não é a expressão mais adequada ali, porque não se referia aos apóstolos. Nas traduções de hoje, por que então não há revisão e coloca enviados ou missionários, ficar uma coisa mais contextualizada, e evitar até essa dúvida? Bom, vamos lá. Não dá para a gente definir qualquer demérito em relação a Matias, porque nenhum texto faz isso em lugar nenhum. A minha resposta vai ser um tanto quanto interessante, né? A razão por que a igreja resolveu decidir, porque a igreja era batista. Então, assim, não existe qualquer reprimenda, uma vez que eles se viram com os 11, está faltando um, então nós precisamos ver quem vai decidir. O texto bíblico não estabelece nenhuma referência intensa de endosso, mas também não tem qualquer crítica e não há qualquer referência da igreja antiga que Matias fosse alguém que deveria ser rejeitado. A ideia de sorte no mundo bíblico é diferente da ideia que a gente veio a ter hoje. A ideia existe desde o Antigo Testamento. Lembre-se, né, que até a terra, quando é conquistada lá, quando a Bíblia fala de Josué, né, a expressão, né, va ipol et hagoral, lançam-se a goralote, as sortes, a sorte caiu sobre. E a ideia por trás disso é a seguinte: como Deus é o Senhor do universo, e a gente crê que Ele está no domínio de tudo, então o que a gente faz? A gente entrega a situação para Ele e lança-se a sorte, entendendo que Ele vai conduzir isso. Não se sabe muito bem como era isso. Uma das pesquisas interessantes feitas sobre como funcionava o Urim e o Tumim, alguns acham que podiam ser alguma coisa, pedras com faces diferentes, talvez uma delas iluminada, e que eles lançavam, e se caísse a face iluminada, tinha uma resposta de um jeito ou de outro. Não se tem decisão, mas a única referência no Novo Testamento às sortes é essa. Não existe nenhum texto normativo, nem nenhuma referência das cartas, de que isso tenha se tornado uma metodologia de tomar decisões dentro da igreja. O livro de Atos, ele narra o que aconteceu, sem estabelecer paradigma para a continuidade. Então, nesse sentido, a ideia seria invocar a ação soberana de Deus sobre o processo. O texto de Atos 14, a palavra grega é apóstolos. Então, é difícil a gente, porque a palavra em português tem um sentido único, no grego tem um sentido duplo. Pode ser que seja uma ideia interessante colocar uma nota ou traduzir de uma maneira diferente, mas os tradutores ficam com receio de começar a mexer no texto além do que é aconselhável, porque é importante que haja uma conexão, que tem dois tipos de enviados da parte de Deus. Porque senão podia criar uma outra ideia, que existe enviado especial só entre os outros não são enviados. Recentemente alguém falou comigo e disse, essas pessoas da igreja não são chamadas para a grande comissão, porque elas não fazem parte do grupo que envolve. Então, talvez para evitar um elitismo, o termo foi preservado. Mas talvez uma nota explicando que a palavra pode ser usada num sentido diferente seja uma ideia interessante. Pastor Sayão, eu tinha lá levantado depois aqui. daqui. Querendo abrir um subtema
Pois não. dentro do que já nos foi apresentado nessa tarde. Foi muito bem esclarecida a questão de apóstolos, mas eu quero pegar um gancho em dois ofícios que o pastor citou, que foi presbíteros e bispos, né, que na sua literalidade têm seu significado. Como elas aconteceriam nos dias de hoje? Ok. Então, a palavra presbítero e a palavra bispo, elas são nomes diferentes para a mesma função de pastor. Tanto é que, se lemos Atos capítulo 20, versículo 28, quando Paulo está conversando com os irmãos líderes de Éfeso, que são os presbíteros de Éfeso, né? E ali em Atos 20, 28, ele vai se encontrar com eles na praia de Mileto, ali no final da terceira viagem missionária, quando ele está indo para Jerusalém. E aí o que acontece? Ele encontra os presbíteros, que são pastores. Não existe diferença entre presbítero e pastor no primeiro século. Tanto é que a questão do chamado pastoral, do ofício pastoral, o que diz lá 1 Timóteo 3, né? Se alguém almeja ou deseja ser bispo, o episcopado, excelente obra almeja. O episcopos é o bispo. Então, o bispo, o presbítero e o pastor são o mesmo. Atos 20, 28 vai mostrar isso claro, porque ele encontra com os presbíteros e vai falar que eles foram chamados, que eles são bispos da igreja, a qual que eles foram chamados para pastorearem. Então, o que acontece é que, inicialmente, essas palavras, elas fazem referência aos líderes das igrejas locais. E elas são distintas porque elas evocam funções distintas dessa mesma pessoa. Olha aqui, ó. Portanto, tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, quando ele encontra, verso 17, os presbíteros de Éfeso. Então, a novidade, talvez, para muitos de nós, é que as igrejas do Novo Testamento sempre têm liderança pluralizada. Eles têm os presbíteros da igreja de Éfeso. Nesse sentido, existe um pastor principal que é apoiado por outros ministros e pastores que estão atuando aí. O problema é que depois, no segundo século, terceiro século, à medida em que a igreja foi ficando cada vez mais romana na sua estrutura, aí essas palavras vão se tornando, tendo outro significado, né? O bispo se torna uma pessoa acima do líder da igreja local, até que se concentra, até que um dia que o bispo de Roma achou que ele tinha mais poder que todo mundo. Bom, aqui temos mais uma última pergunta, que o nosso tempo já deu, e temos que encerrar. Mesmo que na Bíblia, ou do ponto de vista exegético, pastor, bispo e presbítero seja a mesma coisa, nos nossos dias, isso é reconhecido como uma espécie de status. Sim. Presbítero, pastor e bispo. Nesta mesma direção, pergunto se o apóstolo não seria uma forma daquele pastor que a igreja cresceu, e então ele tem auxiliares, ele vira bispo, aí depois tem mais auxiliares e vira apóstolo, sem querer induzir a conversa para um nível de sinceridade maior. A pergunta que eu faço é: nós temos o pastor Joaquim, que é apóstolo, pastor batista. Se eu não preciso entrar fundo, não. Um homem honrado, uma igreja séria, atuante, mas que optou por esse caminho que, biblicamente, não tem muito respaldo. A pergunta que eu gostaria de sair daqui com alguma noção de resposta é: o que mais vale a pena? O que traz mais desgaste? Cortar uma pessoa nobre porque fez uma opção teológica diferente, ou deixar isso para um lado e entender que nós também temos outras opções teológicas diferentes desta, mas que não causam grande desgaste público, pelo menos? A resposta melhor para essa pergunta direta e forte, a gente precisa tirar a bola sem fazer falta. É claro
que uma pessoa pode ser excelente, honrada, maravilhosa, ter vários atributos que o dicionário é pouco para enumerá-los, mas não quer dizer que todas as atitudes dessa pessoa são necessariamente positivas e edificantes. É aquela pessoa, né, que saiu da loja e não percebeu que a etiqueta laranja está nas costas. Ele está andando, está todo mundo olhando rindo para ele, está achando que está rindo de alegria, mas ele está transmitindo uma mensagem que ele não está sendo bem compreendido. Então, se eu quero entender que a minha realidade, ela diz respeito a mim, a minha comunidade, a minha denominação, os meus irmãos, se eu mandar uma mensagem muito diferente disso, eu vou estar comunicando inadequadamente e criando uma relação de atrito desnecessária. É claro, se a pessoa quer ser mais abençoado e mais honrado, acho que não custa nada evitar mensagens indevidas que alguém venha compreender outra coisa. Pois não tem nada errado em Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas se eu botar uma placa dessa na minha igreja, a minha igreja é de Jesus Cristo, é dos santos. E ela também acredita nos últimos dias. Só que isso virou uma outra referência. Se alguém abrisse uma igreja há 10 anos atrás e colocasse na porta da igreja, aqui há esperança para todos, e colocasse um arco-íris, é uma bênção. Se ele fizer isso hoje, ele pode ter N outras interpretações que não serão as mais adequadas possíveis. Então, nesse sentido, acho que uma conversa boa, uma interação adequada pode ajudar a gente comunicar adequadamente as coisas sem causar dificuldades desnecessárias. Tá? Muito obrigado, agradeço os irmãos, Deus abençoe a todos. Peço desculpas que eu estou funcionando a meio pavio aqui por causa da gripe e eu vou ter que sair porque nós estamos em conferência e daqui a pouco a gente volta para a nossa batalha. Obrigado, Deus abençoe, prazer, pastor.